Salve, salve galera, tudo bem? E hoje nós vamos falar aí da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito bélico da história da humanidade. Um conflito que teve início no finalzinho de 1939 e perdurou até 1945, deixando como herança milhares e milhares de mortos. Segundo alguns historiadores, estima-se que 55 milhões de pessoas morreram. Vale destacar que esses 55 milhões de pessoas que morreram é uma estimativa, podendo chegar a muito mais pessoas. Além das 55 milhões de mortes, nós tivemos também 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e mais de 100 milhões de pessoas refugiadas. Foi um conflito que, de fato, balançou a estrutura, digamos, de paz da Terra. Foi um conflito que, até hoje, ele foi tão sanguinário que muitas potências têm medo de que algo parecido possa ocorrer de novo. As principais batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, que envolveu dezenas de países, tanto direta quanto indiretamente, foram travadas, sobretudo no continente europeu, no norte do continente africano e no extremo oriente. Esse contexto de guerra mundial, ele não necessariamente se aplica em confrontos diretos em todos os lugares do mundo, mas ele se aplica quando a gente pensa o número de países envolvidos em vários continentes. Mais uma vez eu volto a falar, as batalhas foram travadas, sobretudo no continente europeu, no norte do continente africano e no extremo oriente. A Segunda Guerra Mundial, dentre vários países que ficaram envolvidos, protagonizaram o cenário dois grupos de países. Bom, foram eles as potências do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e os aliados, as potências dos aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética e, em certa medida, a China. Esses dois grupos aí protagonizaram todo o cenário da Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, a Segunda Guerra Mundial teve sim personagem, teve sim um acusador e teve sim um acusado. Mas, para nós compreendermos toda a Segunda Guerra Mundial, nós temos que contextualizá-la. Fica muito difícil discutir Segunda Guerra Mundial sem contextualizá-la, concorda comigo? Então a gente vai entender quais foram os antecedentes que levaram à Segunda Guerra Mundial. O principal antecedente que levou à Segunda Guerra Mundial, pasmem, foi a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Bom, você deve estar pensando, como assim? A Primeira Guerra Mundial é um antecedente da Segunda Guerra Mundial? É sim, pois as disputas imperialistas da Primeira Guerra Mundial não ficaram bem estabelecidas, não ficaram muito claras no final da Primeira Guerra Mundial. Se a gente pensar em derrotado e vitorioso na Primeira Guerra Mundial, a gente consegue separar a Inglaterra e a França como países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha como grande derrotada. E quando a gente pensa nessa Primeira Guerra Mundial e contextualiza a Alemanha como grande derrotada, a gente inevitavelmente vai levar a um documento que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes. Em outras palavras, o Tratado de Versalhes basicamente desmoralizou a Alemanha quase que como uma grande totalidade. O Tratado de Versalhes tirou a Alemanha de tudo que era discussão geopolítica, tirou a Alemanha de tudo que era produção militar, tirou a Alemanha de tudo que era produção industrial. Em outras palavras, o Tratado de Versalhes humilhou o povo alemão. E a partir desse Tratado de Versalhes e a humilhação que o povo alemão sofreu, vai emergir no poder alemão, como vocês bem sabem, no período entre guerras, um regime totalitário. Vai emergir o regime nazista liderado por Adolf Hitler. E qual era o principal discurso de Adolf Hitler? Basicamente, eliminar o Tratado de Versalhes e trazer de volta o orgulho alemão, trazer de volta a potência econômica que a Alemanha
que a Alemanha tinha que ser, trazer um novo contexto da supremacia ariana. Esse discurso de Adolf Hitler basicamente deixava muito claro para as potências que havia imposto o Tratado de Versalhes que para a Alemanha, sobre o seu comando, sobre o comando do Estado nazista, esse Tratado de Versalhes não iria ser cumprido. Tanto que um dos principais objetivos durante o Estado nazista era constantemente desafiar o Tratado de Versalhes. Então, as terras que foram retiradas da Alemanha, a proibição do desenvolvimento militar, a contenção de exército, esses elementos Hitler basicamente jogou para escanteio e começou a produzir. O que, querendo ou não, já começa a despertar um olhar mais atento das potências ocidentais para com a Alemanha. Então, querendo ou não, um dos principais antecedentes, um dos principais geradores da Segunda Guerra Mundial é a Primeira Guerra Mundial, mas, sobretudo, devido ao Tratado de Versalhes. E aí vale uma reflexão. Talvez se não tivesse apontado esse Tratado de Versalhes e destruído, sobretudo, o orgulho alemão, talvez Hitler não teria palco para defender o seu ideal nazista. Ou seja, você começa a perceber que a construção nazista da Alemanha fora edificada não necessariamente pela Alemanha, mas sim por uma França, mas sim por uma Inglaterra que impôs esse tratado ao país. Olha que curiosa. Outra coisa muito importante a se destacar foi a fragilidade da Liga das Nações. Assim que termina a Primeira Guerra Mundial, qual era o ideal dos países? Não mais provocar um conflito tão destrutivo como foi a Primeira Guerra Mundial. Para isso, nós vamos estabelecer uma liga entre as principais nações do mundo que vai ter como primazia o diálogo, a diplomacia, o acordo entre os países. Tanto o acordo quanto o Tratado de Versalhes. Então você já começa a refletir que a Liga das Nações era mais um conchavo dos vitoriosos do que necessariamente uma discussão diplomática entre todas as nações. A Liga das Nações ela já nasceu fragilizada. Só para você entender um pouco o contexto, foi a Liga das Nações que anos mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como a ONU. Tudo bem? No entanto, assim que a Liga das Nações é organizada, logo depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, ela não surge como uma instituição sólida. Ela não surge como uma instituição consolidada para todos os países do mundo. Não. Afinal, ela já surge desta maneira. Ela começa surgindo com a falta de adesão de algumas potências. Nem todas as potências aderiram. E dentre uma das potências que não aderiram às discussões propostas pela Liga das Nações, eu vou dar uma destacada ao Estados Unidos. Pois no período entre guerras, os Estados Unidos ele adotou, digamos, uma política isolacionista em relação ao continente europeu. Pois quais eram os interesses dos Estados Unidos neste período entre guerras? Basicamente, efetivar o seu imperialismo na América Latina, que já estava indo muito bem, e também efetivar o seu imperialismo no sul e sudeste asiático. Então, os Estados Unidos estavam num processo de grande crescimento econômico. Vale destacar que na década de 20, que foi esse período entre guerras, os Estados Unidos ele viveu o auge econômico e a queda econômica com a Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, os Estados Unidos estavam protagonizando um desenvolvimento econômico muito grande e adotou uma política isolacionista para não interferir ou ser interferido pelos países europeus que acabaram de sair de uma guerra e estavam ainda a se reconstruir. Esse fato fragilizou a Liga das Nações. Porém, você tinha uma potência muito forte na Liga das Nações, que era a União Soviética. Entretanto, como vocês bem sabem, a União Soviética, depois da Revolução Russa, ela era vista pelos países ocidentais, principalmente Inglaterra e França, que eram os países que angariavam as discussões, como uma espécie de epidemia social. Preciso nem te falar. Qual era o medo destes países quando se falava em União Soviética? O medo era que o socialismo soviético
se expandisse para todo o resto do continente europeu, que o socialismo tomasse força e canalizasse toda a Europa. Tanto que esses países, eles queriam muito que os Estados Unidos fizessem parte, mas não queriam que a União Soviética fizesse parte como ela fazia, pois acusavam a União Soviética como uma espécie de epidemia social, que era muito perigoso o avanço do socialismo. Comecem a reparar que a Liga das Nações, ela nasceu com um propósito diplomático, mas a essência prática dela estava mais relacionada a interesses individuais, a interesses imperialistas, ou seja, os mesmos pressupostos que vieram a eclodir a Primeira Guerra Mundial. Reparem então que a Primeira Guerra Mundial ela não foi bem resolvida e a Segunda Guerra Mundial se desenhava por discursos individuais. A Segunda Guerra Mundial se desenhava por interesses imperialistas, por interesses nessa relação de metrópole e colônia, de país que manda e país que obedece. E isso foi um dos motivos que favoreceu mais ainda o discurso ultranacionalista, por exemplo, de Hitler. Era tão simbólico a Liga das Nações que, para você ter ideia, ela não conseguia, por exemplo, conter conflitos que aconteciam nesse período entre guerras. Por exemplo, a Liga das Nações não conseguiu conter, por exemplo, a invasão do Japão à Manchúria em 1931, não conseguiu conter a invasão italiana à Etiópia em 1935. Repare então que a Liga das Nações não estava conseguindo resolver. E para dificultar mais ainda os acordos diplomáticos, lembra da ideia da epidemia social, que principalmente Inglaterra e França colocava acerca da União Soviética? Em 1939, a Liga das Nações vai expulsar a União Soviética. A partir do momento que você expulsa uma potência tal como a União Soviética vinha se estruturando, você está querendo alimentar, você querendo ou não, está alimentando o outro lado. Você está alimentando o outro lado que estava a criar uma estrutura de possível guerra que era o Estado nazista. Mas o que parecia, o que era mais claro nas Ligas das Nações, e por isso que ela era muito frágil, porque ela era mais um elemento imperialista para expandir seu território econômico, tanto da Inglaterra quanto da França. Esse contexto todo, toda essa estrutura que estava apresentada, querendo ou não, vai valorizar principalmente o expansionismo das ditaduras. Não tem como. Ou seja, os discursos nazistas de Adolf Hitler na Alemanha vai ganhar força, o discurso fascista de Benito Mussolini na Itália vai ganhar força, e aquela política extremamente militarizada do Japão também vai ganhar força. Afinal, o mundo não estava abrindo diálogo e, querendo ou não, estava criando políticas mais isolacionistas do que necessariamente de integração. E essas políticas, essas ditaduras, elas eram muito marcadas por um regime muito forte de ordem social e ordem militar. Ordem, organização, o Estado Supremo, a essência, uma das essências das discussões fascistas que angariou o discurso de Benito Mussolini na Itália. Então, essas ditaduras elas estavam se consolidando cada vez mais, ainda mais com a crise de 29, que mostrou que um Estado neoliberal não era eficiente para aquele momento. E a partir do momento que o Estado liberal não era eficiente para aquele momento, o discurso do Estado centralizador acaba ganhando mais força ainda. E vale destacar, se você está assistindo essa aula, que é muito importante para entender um pouco desse contexto, você assistir às aulas do período entre guerras, crise de 29, para você entender um pouquinho o porquê o Estado estava se fortalecendo em relação a um discurso liberal nesse momento que eu estou aqui apontando a vocês. Uma coisa também muito importante para a gente destacar nessa relação do expansionismo das ditaduras, do expansionismo do nazismo, do fascismo, do militarismo no Japão, foi que eles queriam inverter a ordem mundial que estava aplicada. E qual era a ordem mundial? Inglaterra, França e Estados Unidos. Eles mandam no rolê, eles organizam, o que gerava mais discussões ainda
dentro desses países. Então, um dos pressupostos básicos do desenvolvimento dessas ditaduras era inverter a ordem mundial e principalmente trazer como protagonista do mundo eles e não os outros. Essa discussão do eu e os outros, que vocês já bem sabem, essa discussão extremamente de polos bipolares, né, meu? Agora, olha só como é muito louco. Dentro desse expansionismo da ditadura, qual era o pressuposto básico? Expandir territorialmente, economicamente e, sobretudo, militarmente. Como você pode perceber, estava muito frágil a Liga das Nações, as discussões da Primeira Guerra Mundial não foram bem estabelecidas. Você estava com uma crise econômica estabelecida no mundo, provocada por uma queda da Bolsa de Valores de 29. Você estava com os discursos de orgulho ferido e a valorização de um discurso ultranacionalista. Tudo isso vai criar condições para que essas três nações, para que esses três países comecem a criar, de fato, sim, a sua política, que consistia principalmente em expandir territorialmente, economicamente e militarmente sobre o pressuposto da inversão da ordem mundial. Tirar esses manos aqui do cenário mundial. E aí a gente vai começar a conversar sobre a expansão desses países. E o primeiro país a gente conversar vai ser o Japão, o que vai se estabelecer então a expansão japonesa. Em 1931, o Japão então ele vai invadir a Manchúria, que fica no leste asiático e na época era um apêndice da China que, por sua vez, era apoiado pela União Soviética. Vale destacar que todo o discurso de expansão japonesa ficou canalizado no leste asiático. Isso já mostra que, de fato, os discursos do lado do eixo estavam sendo canalizados para derrubar os aliados. Não satisfeito, em 1937, de fato, depois da boa vitória do Japão em relação a essa invasão da Manchúria, vai invadir a China. Essa invasão vai gerar discussões na Liga das Nações, como pode, afinal, o Japão queria expandir os seus territórios, o que vai... Esse conflito fica conhecido como conflito sino-japonês, que, embora a China tente resistir a esses avanços japoneses e tente levar essas discussões para a Liga das Nações, ela não consegue impedir os vários conflitos que começam a se suceder entre Japão e China. Veja só, nesse momento era muito necessário que tanto a Inglaterra quanto a França entrasse e criasse alguma condição de bloqueio, de impedimento desse avanço japonês sobre o território chinês. No entanto, eles estavam com um discurso muito de apaziguamento, pois eles tinham interesses muito claros em continuar a sua expansão econômica. Como eu sempre falo, a Liga das Nações foi mais um palco imperialista dessas duas nações do que necessariamente discussões diplomáticas. Não satisfeita enquanto lá no Extremo Oriente o Japão estava a invadir outros territórios, tal como a Manchúria, posteriormente toda a China. Lembrando que a Manchúria estava numa região entre a China e a União Soviética e tinha apoio da União Soviética. A Itália também começa as suas expansões. Em 1935, a Itália vai invadir a Etiópia, a mando de Benito Mussolini. E vai proclamar na Etiópia como imperador o rei italiano Vittor Emanuele III. Ou seja, Benito Mussolini invade a Etiópia, vence a Etiópia e proclama como rei da Etiópia o rei Vittor Emanuele III. Essa invasão de Benito Mussolini foi muito condenada pela Liga das Nações. Muito. Mas aí agora que a gente vai começar a ver a dificuldade que foi da Liga das Nações em não ter todos os países. Pois embora tivesse sido condenada pela Liga das Nações, os Estados Unidos, devido à sua política de avanço econômico, continuou fornecendo petróleo para a Itália e a Alemanha fornecendo carvão. Ou seja,
fontes de energia estavam a alimentar a máquina de guerra fascista. E é muito louco que depois os Estados Unidos vai se virar contra o fascismo, mas fora ele que forneceu petróleo e efetivou essa continuidade dessa expansão fascista. Olha como as coisas são muito loucas. Visto então que estava fácil, em 39 a Itália vai invadir a Albânia. Na verdade, vai anexar a Albânia ao seu território. E a partir disso, então, começa a ficar muito claro que as políticas do expansionismo das ditaduras começam a ser consolidadas. Até que a gente vai chegar agora na ditadura que rolava, na ditadura do rolê todo, no Estado nazista que, de fato, protagonizou principalmente a Segunda Guerra Mundial. E a partir de agora a gente começa a conversar sobre o expansionismo alemão. E olha só quanta coisa a gente vai tentar aqui discutir. Vamos lá então, passo a passo? Assim que Hitler estabelece o Estado nazista na Alemanha e tenta, com seus discursos inflamados, recuperar o orgulho alemão, destruindo todas as imposições que haviam sido colocadas pelo Tratado de Versalhes, ele discute que o povo alemão, o povo ariano, o povo germânico tem um espaço vital. Essa discussão do espaço vital canalizava e fundamentava o seu discurso para com o restante do Estado nazista. Ou seja, o Estado nazista precisa de um espaço para ele se desenvolver. E esse espaço para ele se desenvolver vai além de nossas fronteiras. Ou seja, além dos territórios que nós perdemos via Tratado de Versalhes, nós, povo alemão, temos mais terras ainda a serem conquistadas, pois precisamos desse espaço para consolidar a nossa força na política, no discurso mundial. E é por meio desse espaço vital que ele vai começar sucessivas invasões em vários territórios, em vários países vizinhos à Alemanha. Então é esse discurso, o espaço vital. Vamos agora aqui pensar na sequência. Veja só. Em 1936 começa para valer esse expansionismo do Estado nazista na região da Renânia, que era uma região fronteiriça entre a Alemanha e a França, banhada pelo rio Reno, por isso desse nome. E essa região havia sido da Alemanha antes do Tratado de Versalhes e depois do Tratado de Versalhes a Alemanha havia perdido esse território para a França. O primeiro discurso é: vamos recuperar o que era nosso. Entretanto, para Hitler, esse primeiro avanço territorial foi muito fácil, pois alguns erros estratégicos foram estabelecidos pela França. A França não acreditava que a Alemanha teria todo esse potencial e organização militar que estava a se preparar já desde a consolidação do Estado nazista. Primeiro passo é que, conforme os nazistas avançaram sobre esse território, a França não encontrou uma solução estratégica para segurar esse avanço nazista, pois a França estava com discussões dentro da França rachadas. Você tinha na França, nesse momento, partidos de orientação marxista que lutavam pela causa operária e, ao mesmo tempo, você tinha partidos mais conservadores que, inclusive, tinham muitos afetos do fascismo nesse contexto todo. Mas, querendo ou não, o que a França vai fazer? A Primeira Guerra Mundial ficou muito conhecida por ser uma guerra das trincheiras. Então os caras faziam buracos na terra, colocavam os arames, os caras ficavam e montavam isso. O que a França fez então para, a princípio, tentar segurar esse avanço alemão? Mesmo porque a França estava com essas discussões internas de partidos de orientação mais operária, de orientação mais conservadora. A França vai, na região da Renânia, cavar um monte de trincheira, um monte de impedimentos que vai ficar conhecido como linha Maginot. Essa linha Maginot eram trincheiras onde os franceses eles acabaram entrando.
trincheiras para um Estado nazista que já estava a se organizar militarmente com armas extremamente eficientes. Então você começa a perceber que isso não deu certo. E aí o que acontece? O Estado nazista toma essa região para si e já mostra para a França uma grande preocupação que mesmo assim ainda continuava com um discurso de apaciguamento. Não, tudo bem, eles invadiram essa região e tá tudo ok. Então a primeira expansão nazista vai ser nessa região. Outra coisa que durante esse contexto de 1936 também vai ser muito importante, vai ser a assinatura do acordo entre os dois maiores estados totalitários da Europa, entre o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benito Mussolini. Ou seja, a partir de 1936, eles entram num acordo que vai ficar conhecido como Acordo Roma-Berlim. Vale destacar que os acordos nazistas não pararam apenas na Itália. Hitler também vai assinar com o Japão o Pacto Anticomintern, que é um pacto contra o avanço do socialismo soviético sobre aquela região. Então começa a reparar que os acordos entre Hitler, Itália, Japão, entre Japão e Alemanha, enfim, começam a se consolidar. No caso da Itália, para favorecer sobretudo as discussões ideológicas e econômicas, e lá no Extremo Oriente para dar uma segurada, para conter um pouco o avanço do socialismo soviético sobre aquela região. Não satisfeito com isso tudo, como vocês podem observar, o Estado nazista vai invadir um outro território. Na verdade, ele não vai invadir porque o território já estava pronto para o nazismo. Em 1938, a Áustria é o próximo território a ser anexado para com a Alemanha. Então, a Renânia foi o primeiro território, agora a Áustria. Mas por que eu não falo necessariamente uma invasão? Porque a Áustria tinha o Partido Nazista Austríaco, era muito popular e era muito forte na Áustria. Os adeptos do nazismo na Áustria, os partidários do nazismo na Áustria, eles tinham uma construção que eles chamavam de Anschluss. Esse Anschluss, ele era a união, era um contexto que trabalhava a união do povo germânico em torno de uma única causa, que era a causa nazista. E isso foi muito fácil para Hitler. Para vocês terem ideia, foi um plebiscito fora colocado na Áustria para a população ir lá e votar. Queremos ser anexados pela Alemanha nazista, não queremos ser anexados pela Alemanha nazista. Qual foi o resultado? O plebiscito, o povo austríaco votou no sim, queremos ser anexados, o que mostrou o quanto o Estado nazista, o quanto o nazismo era extremamente popular na Áustria. Veja que as discussões de expansão territorial, econômica e militar de Hitler começam a ganhar muita força. Região da Renânia, a França não fez frentes estruturais para Hitler naquela região, e agora a Áustria. Com esse contexto todo, Hitler ele percebe que dá para avançar mais ainda. E aí quando é em 1900, na verdade do trânsito de 38 para 39, ele passa a lutar por uma região lá na Tchecoslováquia que é conhecido como os Sudetos, uma cordilheira, um conjunto montanhoso que tem lá, e essa região abrigava cerca de 3 milhões de alemães. O que Hitler começa a acusar o governo tcheco? Hitler começa a dizer que o governo da Tchecoslováquia, o Estado da Tchecoslováquia, persegue os cidadãos alemães. E que esse contexto todo só poderia ser freado caso a Alemanha tivesse este território dos Sudetos, pois a maioria da população nesta região era alemã. Por sua vez, o Estado da Tchecoslováquia vira para Hitler e fala: cara, a gente não está perseguindo ninguém. Para com
isso, ninguém está perseguindo ninguém. Você invadiu o território sobre a alegação de que eu, Estado da Tchecoslováquia, esteja perseguindo os seus cidadãos. Não. Você está usando isso como desculpa para invadir. Que de fato era. Com isso tudo, vai acontecer a Conferência de Munique. Então, nessa Conferência de Munique vai estar as principais potências da Europa, então vai estar a Inglaterra, vai estar a França, vai estar a Alemanha, vai estar a Tchecoslováquia, que era o centro das discussões, exatamente para discutir essa relação dos Sudetos, da região dos Sudetos, para com Hitler. A Tchecoslováquia, ela já basicamente sabia que aquele território ia perder. E aí foi o primeiro, digamos, erro estratégico, de novo, da França e da Inglaterra. Pois eles cederam, eles aceitaram essas discussões de Hitler, e a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, passa a também ser da Alemanha. Ou seja, a Alemanha anexa mais um território. A Tchecoslováquia já sabia disso. Mas por quê? Porque França e Inglaterra continuavam esse discurso ainda de apaziguamento, e eles acreditavam neste momento que talvez seria o último pedido de Hitler. Ora. Hitler já tem a região da Renânia, já tem a Áustria, já tem os Sudetos. Nossa, a máquina vital de Hitler vai parar por aí, não é verdade? Tanto que, olha que curioso, o ministro inglês da época, Neville Chamberlain, ele finaliza essa Conferência de Munique, mesmo com os pulos desse tamanho de Tchecoslováquia, com a seguinte frase: é a paz para a nossa época. Mais ou menos assim. Cara, não vamos bater de frente com o nazismo, porque eles já se mostraram fortes militarmente. Vamos ceder, vamos adotar essa política de apaciguamento, e aí ele já tem o seu espaço vital e está tudo bem. No entanto, logo depois, Hitler, de maneira secreta, aliás, as coisas eram secretas, né, os discursos de Hitler, mas de maneira secreta, ele invade a Tchecoslováquia, ele tem a região, ele tem um aval para ter a região dos Sudetos, mas além da região dos Sudetos, ele invade a Tchecoslováquia entre 38 e 39, pegando toda aquela discussão que havia sido estabelecida na Conferência de Munique e dando descarga. Porque olha só, o que a Conferência de Munique estabeleceu? Que a região dos Sudetos seria do Estado nazista. Pronto, a ideia de apaziguamento desses dois cabras aqui. Hitler, naquele momento, fala: oh, muito obrigado, sim. Acabou a conferência, o cara vai invadir a Tchecoslováquia. É o discurso do espaço vital. Vamos lá, enquanto eu estiver com essa potência, eu vou continuar. E aí, a gente vai chegar no, digamos, a última invasão neste primeiro momento de Hitler, que foi na Polônia. Mas antes de discutir a Polônia, eu quero trabalhar uma coisa muito importante. Por que a França, a Inglaterra, elas não estavam tão preocupadas com esse avanço nazista? Sabe por quê? Porque a principal preocupação destes dois países não era com o Estado nazista, mas sim, volta aqui, com o possível avanço da União Soviética. Então eles acreditavam que o Estado nazista iria ali ficar naquela região e que o principal BO mesmo seria a União Soviética, seria o movimento operário, seria a expansão soviética pela Europa, pelo mundo. E isso, querendo ou não, deu fôlego para que Hitler viesse cada vez mais desenvolvendo a sua máquina de guerra, pois os olhares do mundo ocidental não estavam sobre ele, estavam sobre a União Soviética. Só que a União Soviética não era responsável naquele momento pelas expansões tal como Hitler fora fazendo. E aí, de maneira surpreendente, em 1939, Hitler vai assinar um acordo de não agressão com a União Soviética. Embora o Estado nazista divergisse fortemente da ideologia soviética, eles assinaram um acordo de não agressão. O que fizeram os países ocidentais a olhar essa situação e falar: ferrou. Porque a preocupação era o avanço soviético. Agora, a Alemanha, que está avançando na miudinha, assinou
um acordo de não agressão com o Estado soviético. E isso deu uma estrutura para o estopim da Segunda Guerra Mundial, pois o Estado nazista era uma máquina de guerra, tinha uma estrutura bélica muito forte. A União Soviética era uma máquina de guerra, tinha uma estrutura de guerra muito forte. Nesse exato momento, essa assinatura de um acordo de não agressão fez com que os países ocidentais olhassem e falavam: erramos. Olha só, as pistas vieram sendo dadas, mas a preocupação era aqui. A preocupação, na verdade, era com essa política de apaziguamento, essa política de consolidação econômica. Os Estados Unidos, preocupado em estruturar o seu imperialismo na América Latina, na Ásia. E a Alemanha estava caminhando sozinha. O Tratado de Versalhes para ela, há muito tempo ela já tinha rasgado. E aí, quando em 1939, mais precisamente no dia 1º de setembro de 1939, tropas alemãs vão invadir o território polonês pelo oeste. Na sequência, tropas soviéticas vão invadir o território polonês pelo leste. Com isso tudo, França e Inglaterra vira para a Alemanha e fala: está declarada a guerra. É nesse exato momento que a segunda e mais destrutiva guerra que a história da humanidade já conheceu se inicia. Veja que a Segunda Guerra Mundial ela começou a ser plantada quando termina a Primeira Guerra Mundial. Por questão de alguns anos, a gente na história poderia chamar de a Grande Guerra Mundial, porque o período entre guerras, na verdade, só foi uma consolidação, só foi uma preparação do palco para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não foi uma discussão que surgiu do nada. Os antecedentes são muito evidentes, com protagonistas muito claros. Talvez a Segunda Guerra Mundial não foi só um projeto de Hitler, mas um projeto de poder ou erros estratégicos. Beleza? Galera, até a próxima aula. Hoje nós discutimos os antecedentes que levaram à Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula nós vamos discutir a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. Todos esses nomes que eu vim comentando, vai anotando, vai fazendo um mapa conceitual, esses acordos, essas conferências, essas estruturas, essas falsidades diplomáticas, vai anotando. Liga das Nações tem papel primordial, Tratado de Versalhes e todos esses acordos aqui, todos esses rolês, principalmente durante a expansão alemã. Beleza? Lembre-se, juntos somos mais fortes. Um beijo, um aperto de mão e até já já. Valeu!